Livro do Gênesis, capítulo é o de número 5. Livro do Gênesis, capítulo de número 5. Aleluia. O verso é o de número 21 a seguir. Livro do Gênesis, capítulo de número 5, verso de número 21. Quem encontrou, diga aí, eu leio e vocês acompanhem. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Obrigado. Tome seu assento. Não economize o glória a Deus. Deixa o glória a Deus no altar de Jesus. Como o pastor bem disse, eu estou extremamente cansado. Tem umas maluquices que a gente só faz quando é jovem, né? Aí, quando a gente fica velho, a gente quer dar uma de besta e faz também. Só que aí o corpo sente. Mas eu estou muito feliz. Eu fiquei muito grato a Deus pela oportunidade de ter participado ontem com o pastor Pádua. Foi muito bom a conferência de homens lá. E muito feliz de poder estar com vocês de novo aqui. Eu pedindo a Deus uma palavra para esta noite, tendo em visto a responsabilidade desse culto, o Espírito de Deus ministrou no meu coração o texto que eu acabei de ler com vocês, livro do Gênesis, capítulo de número 5. Bem verdade que todos nós que aqui estamos, ou a maioria dos que aqui estão, já se relacionaram com o capítulo 5 do livro do Gênesis. Até porque quando a gente recebe a fé, aqueles que a fizeram, receberam ao longo da vida, um dos primeiros impulsos que a gente tem ao receber a fé é ler a Bíblia. E sempre que a gente recebe esse impulso, nosso primeiro impulso é ler pelo menos o livro do Gênesis, porque há no nosso coração uma curiosidade sobre o que houve, como houve, de que forma houve, da onde a gente veio, para onde a gente está indo, e é impossível saber para onde estamos indo se a gente não sabe de onde viemos. Então a gente começa a ler o livro dos princípios. O livro do Gênesis é um livro incrível porque está relatado nele basicamente o princípio de quase todas as coisas. Tudo que foi primeiro, tudo que foi início está registrado nos capítulos do livro de Gênesis. E aí quando você tem o cuidado de ler capítulo 1, capítulo 2, você encontra o princípio de todas as coisas, Deus falando e as coisas simplesmente acontecendo. Capítulo de número 3, você encontra a primeira queda, ou seja, quando o homem peca contra Deus e é expulso do jardim, também a primeira expulsão. Você vai encontrar capítulo 4, a primeira oferta que foi oferecida ao Senhor. E aí, embora a gente mentalize a questão da oferta acerca de Abel, a pessoa a receber a inspiração para ofertar foi Caim. A ideia de trazer uma oferta foi conferida a Caim. Quando você lê Gênesis capítulo 4, verso de número 3, diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4 diz, e Abel também. Então Abel copia a revelação que Caim recebeu. Só que ele gostou da proposta de ofertar e trouxe algo que Caim não trouxe, ou fez algo que Caim não fez. E isso torna a sua oferta um tanto quanto mais excelente. Mas a proposta de ofertar, ela nasce no coração de Caim. E aí você vai encontrar a primeira oferta da Bíblia. Você vai encontrar também em Gênesis capítulo 5, o primeiro homem a invocar ao Senhor, ou seja, antes dele ninguém tivera feito. O nome desse homem é Enos, e Enos é a primeira pessoa a buscar ou invocar ao Senhor. Enos, quando ele, antes dele ninguém o tivera feito, embora os homens falassem com Deus e se relacionassem com ele, é a partir de Enos que começa a proposta, a ideia de buscar
buscar ou invocar o nome do Senhor. E ser primeiro é uma grande responsabilidade para qualquer coisa na vida. Ser primeiro é uma grande responsabilidade para tudo, porque ser primeiro automaticamente nos torna referência. E isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, depende da referência que somos, depende do lugar onde estamos, da posição que tomamos. Enos é o primeiro a invocar o nome do Senhor. Só que eu leio o texto e eu começo a entender que a vida de Enos, ela se resume a essa proposta de invocar ao Senhor em primeira mão. Só que parece que Enoque decide pegar essa ideia e aperfeiçoá-la. Enoque pega essa proposta e ele decide transformá-la numa proposta um tanto quanto mais intensa. E você precisa entender que não é porque alguém recebeu uma revelação que ele é proprietário dessa revelação. Até porque Deus não dá revelação para o homem, Deus dá revelação para o reino. Tudo que Deus faz é para beneficiar o seu reino. Tudo que Deus faz com um homem, com uma pessoa, tem um único e exclusivo propósito: mover o seu reino. Tem pessoas que acham que Deus honra alguém por alguém. Deus honra alguém pelo reino. Tem gente que acha que Deus dá para alguém por dar para alguém. Deus dá para alguém para que seja usado no reino. Então Enos recebe uma proposta e ele começa a invocar o nome do Senhor. Mas me parece que Enoque, Rodolfo, tem uma outra ideia. Ele pegou esse negócio de invocar ao Senhor e disse: quer saber, eu acho que dá para melhorar isso aqui, eu acho que dá para a gente acrescentar um pouco mais. Que tal a gente, ao invés de só buscar ao Senhor, por que a gente não passa a andar com Ele? Essa é a proposta que Enoque formulou quando decidiu andar com Deus. E eu acho isso incrível, porque quando você lê o livro do Gênesis, você descobre que por revelação Moisés compilou o livro de Gênesis. Foi Moisés quem escreveu do primeiro ao último capítulo. E ele faz isso por meio de revelação. Deus falou com ele, ministrou o seu coração, e Moisés vai compilando, vai escrevendo o livro do Gênesis. E por que isso é incrível? É incrível porque Moisés tem muita história para escrever em pouco espaço. Moisés tem muita coisa para falar em pouco espaço. Então ele começa a resumir algumas histórias. Capítulo 5, verso de número 21 diz que este Enoque tinha 65 anos quando gerou o homem que mais viveu na terra, Matusalém. Quando ele gera Matusalém, o texto diz que ele ainda viveu 300 anos e ele gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Moisés tem uma missão: compilar 365 anos em 4 versículos. Moisés tem uma missão: inserir 365 anos em 4 versículos. Como fazer isso? Então Moisés busca o que Enoque fazia de mais na vida, Enoque fazia de mais intenso na vida. Para resumir a história de Enoque, Moisés tinha que ser cirúrgico na sua escrita, e a única coisa que ressaltava pertinente a Enoque era: ele andava com Deus. Então Moisés vai escrevendo e diz: se é que eu tenho que falar alguma coisa sobre Enoque, eu vou falar o que ele mais fez na vida. O que é que Enoque mais fez na vida? Enoque não gerou filhos, não foi o que ele mais fez na vida. Enoque não trabalhou, não foi o que ele mais fez na vida. A única coisa que Enoque fazia na vida era: andava com o Criador de dia, andava de noite, andava de dia, andava de noite, andava na segunda, andava na terça, andava na quarta, andava na quinta, ele andava com Deus. Moisés está compilando e diz: eu vou resumir 300 anos em 3 versículos. Andou com Deus. Pergunta que não cala: se fôssemos resumir a sua história hoje, o que falaríamos pertinente a você? Se fôssemos resumir nossa história hoje, o que é que diriam acerca de nós? Alguns dizem: pastor, eu fui um empresário bem sucedido. Outros diriam: pastor, eu fui um grande pai de família. Outros diriam: pastor, eu fui um grande pastor. Outros diriam: pastor, eu fui um grande, aleluia, aleluia, evangelista. Mas tem alguém aqui que a única coisa que poderá ser dito dele é andou com Deus. Era isso.
E andar com Deus resume tudo. Porque andar com Deus não é uma imposição. Andar com Deus resume tudo, porque andar com Deus não foi uma ordenança. Andar com Deus resume tudo, porque andar com Deus não é uma imposição, é uma escolha. Enoque decidiu. Eu gosto de ler na Bíblia as grandes chamadas. Eu amo ler na Bíblia as grandes chamadas. Eu me perco nas histórias de Ezequiel. Eu me perco nas histórias de Jeremias. Eu fico vidrado quando eu leio Paulo. Eu acho incrível as grandes chamadas. Mas Enoque me fascina, porque não tem nada na Bíblia que disse Deus: Enoque, você tem que ser. Era Enoque que dizia: eu preciso ser. Enoque, você é diferente. Enoque dizia: eu sou diferente. Enoque, você não pode fazer isso. Era Enoque que dizia: eu não posso fazer isso. Enoque, você não pode andar assim. Era Enoque que dizia: eu não posso andar assim. A ideia de andar com Deus parte de Enoque, e por isso ele me fascina, porque ele andou de maneira voluntária. De maneira voluntária, te propõe andar com Deus. E por que isso é incrível, pastor? Porque quando você começa a ler os 4 versículos, ele dá uma ideia de quem era Enoque. É por isso que Moisés é cirúrgico ao escrever, porque quando ele começa a escrever, ele diz: gerou Enoque Matusalém. Primeira coisa que ele faz: gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, o texto diz: andou com Deus. Depois que andou com Deus, o texto diz: teve filhos e filhas. Ou seja, quem tem filhos e filhas tem responsabilidade. Quem tem filhos e filhas precisa trabalhar para cuidar. Quem tem filhos e filhas precisa assumir. Enoque andou com Deus, a despeito dos seus afazeres, apesar dos seus compromissos, apesar das suas complexidades. Tem gente que acha que Enoque vivia em uma ilha fechada, em um lugar trancado, onde ninguém tinha acesso a ele, e só assim foi possível andar com Deus. Não, o que tornou possível andar com Deus não foi o quadro à sua volta, foi a decisão do coração. O que tornou possível andar com Deus não é que Enoque não tinha o que fazer, é que ele tinha muito para fazer, e na lista das prioridades ele colocou o nome daquele a qual ele queria andar. Se a gente fosse ler uma lista de prioridades de Enoque, ele diria assim: number 1, God. Número 1, Deus. E as outras coisas, só depois da número 1. Número 1, Deus. E as outras coisas, depois da número 1. A número 2 pode ser filhos, casa, igreja, família, esposa. Número 1, Deus. E as outras vêm depois disso. Número 1, Enoque tinha uma prioridade. É por isso que ele trabalha. É por isso que ele gera filhos e filhas. É por isso que ele tem um monte de compromisso. Mas a única coisa que salta à vista de Moisés era o número 1 da lista de Enoque: andou com Deus. E deixa eu te dizer uma verdade: andar com Deus é decisão, não imposição. Não tem nada que eu possa fazer como pastor para convencer as pessoas que para mudar a de alguém. Agora, se ele decidir, não tem nada que impeça alguém que decidiu ser. E ele decide andar, como se estivesse dizendo assim: Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu paro tudo para andar contigo. Eu tenho um monte de compromisso, mas o meu compromisso maior é o Senhor. Deus, eu preciso estar mais perto, eu quero ser teu amigo, porque para ser amigo do Senhor eu preciso falar não às propostas que eu tenho à minha volta. Eu quero ser teu amigo, eu quero estar mais perto, eu quero ter mais intimidade. Eu estou lidando com gente aqui que tem um monte de coisa para fazer. Estou falando com gente que trabalha, gente que produz, gente que administra, gente que gerencia, gente que é empresário, gente que é funcionário. Todos nós, ou a maioria de nós, temos coisas
coisas para fazer. E aí eu começo a me perguntar, pastor André, porque se todos nós temos uma responsabilidade, porque uns conseguem e outros não, porque uns são cheios, outros vazios, se todos nós temos uma demanda, por que é que uns buscam mais, outros buscam menos? E aí eu consigo entender na vida de Enoque essa resposta: a prioridade decide. Escuta, Deus te trouxe essa noite aqui para dizer: eu estou procurando uma cadeira na tua vida, e ela não é a segunda. Deixa eu te dizer, com o Deus que eu estou pregando em São José dos Campos esta noite, ou é primeira cadeira, ou é primeira cadeira. O Deus que eu estou pregando não senta em nenhuma outra cadeira que não seja a primeira. Ou ele está na primeira cadeira da sua vida, ou deixa eu te dizer, ele não está em cadeira nenhuma, porque Deus não negocia. E se ele achar que alguém está na cadeira dele, ele te pede uma oferta. Abraão, quero uma oferta. Qual, Isaac? Por quê? Porque Deus não podia pedir um bezerro. Deus não podia. O que é que Deus queria? Deus não estava querendo filho, estava querendo a prioridade. Sempre que ele achar que alguma coisa está no lugar dele, ele pede uma oferta. Dá Isaac. Pergunta que não cala: quem está sentado no lugar de Deus na tua vida? Eu vou deixar você agarrar na mão de alguém. Segura aí, segura na mão de alguém, segura. Enche esse pulmão aí e diz para ele: está na hora de você limpar a cadeira de Deus, que ele quer sentar no primeiro lugar da tua... Vai. Ele quer sentar no primeiro lugar da tua história, no primeiro lugar da tua casa, no primeiro lugar da tua família, no primeiro. Alguém vai dizer: pastor, Enoque não tinha o que fazer, por isso andava com Deus. Enoque tinha muita responsabilidade, e sempre que uma responsabilidade tentava sufocá-lo, ele dizia: responsabilidade, espera um pouquinho, porque no lugar da responsabilidade eu estou envolvido com o Deus do céu. E deixa eu te dizer uma verdade prática: quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Preocupe-se se toda vez que Deus pedir a primeira cadeira, você tiver uma desculpa para dar. Sabe por quê? Porque em dado momento ele vai te colocar em xeque-mate, porque Deus não senta em segunda cadeira. Enoque está cheio de responsabilidade e dizendo: Deus, eu tenho que trabalhar, mas eu vou tirar meus primeiros 10, vou acordar mais cedo. Como eu estou tratando na igreja sobre relacionamento com Deus, pastor André, eu coloquei essa semana aqui uma semana de oração, e nós vamos orar a semana toda. Aí alguns irmãos dizem: pastor, até queria vir, mas eu trabalho. Eu disse: todo mundo aqui trabalha. Aí ele disse: pastor, mas ninguém levanta tão cedo como eu. Disse: que hora que você vai trabalhar? Ele disse: às 7. Eu disse: então a oração é às 6. Não, a gente precisa limar as desculpas para viver o que Deus tem conosco. O tempo está passando, gente. Deus tem muito mais para fazer. Enquanto a gente está gastando tempo, força, energia, se desculpando, Deus está dizendo: eu queria andar com você, queria ser recíproco ao que você está fazendo, queria te dar uma experiência ímpar, aleluia, intransferível, pessoal, que te faça andar comigo todos os dias. Enoque andou com Deus. Porque Enoque me fascina porque ele não parte de uma referência. Porque Enoque me fascina porque ele não parte de uma ideia. Ele não parte de alguém que fez. Ele não buscou alguém que dá. Ele é o primeiro. Oh, aleluia. Pastor Leandro, ele é o primeiro. O que você é? Eu sou o primeiro a andar com Deus. Depois de mim vem Noé. Capítulo 6, verso 10. Andou Noé com Deus. Noé já pega o exemplo de Enoque. Mas o primeiro, Enoque. Antes dele, ninguém.
E aí quando você lê Gênesis capítulo 6, descobre que a violência multiplicou-se tanto que Deus decidiu destruir com dilúvio a terra. Ou seja, o mundo que Enoque está vivendo diz para ele não ser quem era. Quando Enoque olha a referência de pai, quando Enoque olha a referência de mãe, quando Enoque olha a referência de tios, quando Enoque olha a referência de amigos, quando Enoque olha a referência à sua volta, ele não vê motivo para ser o homem que andou com Deus. Mas na falta de referência, pastor, não oro porque ninguém está orando, começa você. Pastor, não jejum porque ninguém está jejuando, começa você. Pastor, não leio a Bíblia porque ninguém lê, leia você. Pastor, eu não sou assim porque ninguém é, seja você. Dá o start. Pastor, ser primeiro é grande responsabilidade, mas é só quem assume grandes responsabilidades que vira história no lugar onde ele está. É por isso que o mundo de Enoque está cheio de pessoas, mas na hora de Moisés escrever, só lembrou. Podia ter falado de João, de Maria, de José, de Marta, de Francisco, de Renato, de Roberto, mas quando Moisés está compilando, ele diz assim: eu não posso perder 4 versículos falando de quem não faz. Se eu posso usar 4 versículos para falar de quem faz, então, já que eu só tenho 4, vou falar de quem andou. Vou falar de quem fez, vou falar de quem buscou, vou falar de quem clamou, vou falar de quem se comprometeu, vou falar de quem ajudou, vou falar de quem colocou a mão, vou falar de quem começou, vou falar de quem mergulhou, vou falar de quem foi intenso, vou falar de quem foi verdadeiro, vou falar de quem buscou. Não, tomara que esta noite o céu já possa falar alguma coisa acerca do teu nome. Não, eu queria que você levantasse, uma mão é pouca, levanta as duas, abre essa boca, por favor. Vai, abre a boca um instante. Vai dizendo: Deus, eu estou cansado de ser só frequentador de culto. Eu preciso ter uma experiência que de fato e verdade me faça saber quem o Senhor é. Não me permita viver na igreja por anos sem nunca experimentar uma presença real de quem o Senhor é. Enquanto você abre a boca, Ele libera essa noite sobre a tua vida algo maior. Está esperando quem para começar? Está esperando quem para começar? Está esperando ajuda de quem? Incentivo de quem? Apoio de quem? Se você não está encontrando ninguém para espelhar, seja espelho de alguém. Enoque andou com Deus. Sabe o que é isso? Trata-se de ser referência. É andar na rua e alguém está dizendo: Deus está ali. Deus está ali. Deus está ali. Já viu ambientes que se tornaram referência? Igrejas que se tornaram referência. Alguém diz: eu vou naquele culto porque Deus está ali. Não, as pessoas não são atraídas pelo belo telão que tem aqui. A estrutura ajuda, mas o que traz você de casa... O que te faz colocar essa roupa bonita que tu botou aí, esse perfume que tá todo mundo sabendo que você tá perfumado, o que te tirou de casa, o que te fez ligar o carro, o que te fez arrumar 3 meninos antes do culto, não é a estrutura, não é o ambiente grande, não é porque você quer ser, aleluia, da modinha da igreja, não, o que te trouxe pra cá foi Deus. Isso é referência. Enoque tá andando, alguém tá dizendo: ó Deus ali, 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 ó Deus ali.
Posso profetizar uma palavra de Deus? Pastora Nayane, haverá dias. Oh, avassar, eu sei. Pastor André, haverá dias aqui em São José que não teremos espaço físico para comportar as pessoas que tentarão entrar neste ambiente. Não, pode romper essa parede, pode romper essa parede, pode romper essa parede, pode romper aquela parede. Haverá dias que não teremos espaço físico para pessoas, só por um motivo virou referência e alguém vai dizer: tô indo lá porque Deus está lá, 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 tô indo lá. Não é o evento, não é o pregador, não é o cantor. As pessoas virão porque Deus está. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Se você está sentindo ele aqui, abre a tua boca, abre a tua boca, abre. Isso, pelo menos um minuto. Vai dizendo: eu te adoro. Foi por tua causa que eu vim aqui hoje. Foi por tua causa que eu saí de casa. Isso, levanta a mão mais alto que você puder. Abre a boca, faz uma declaração. O que me trouxe aqui foi a tua presença. O que me trouxe aqui foi a tua presença. O que me trouxe aqui foi a tua presença. Dá para segurar na mão de alguém, dá para segurar na mão de alguém. Levanta a mão dele como um exército. Levanta uma bandeira. Isso, enche esse pulmão de ar aí. Vai dizendo: o que me trouxe foi tua presença. O que me trouxe foi tua presença. Se isso é uma declaração verdadeira, vai glorificando ao nome dele. Se você é batizado no Espírito Santo, ora em línguas estranhas. Línguas estranhas não é presente de festa, é ferramenta. Diz a Bíblia: quando eu oro em línguas estranhas, meu espírito ora bem. Quando eu oro em línguas estranhas, diz a Bíblia, eu edifico a mim mesmo. Quando eu oro em línguas estranhas, diz a Bíblia, eu oro para Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, ore em línguas estranhas. Pastor Rogério, eu não sou. Vai dando glória, porque o Jesus que batiza no Espírito Santo já chegou. E enquanto você adora, ele batiza você. Mandara calatora cantará baixia candarai, orabadara cantora baixeia candarácia, olabadara cantora baixê, orai que mandorai assá. Abriu a porta do sobrenatural. O Jesus que cura chegou, o Jesus que batiza chegou, o Jesus que levanta chegou, o Jesus que renova chegou. Recebe tua porção já. Terceira verdade sobre Enoque. Terceira verdade sobre Enoque. Primeiro, decidiu andar com Deus. Segundo, fez isso mesmo sem ter referências. Só que o texto me dá um detalhe relevantíssimo. Diz assim, ó: andou Enoque com Deus. O verbo em questão não indica uma ação, mas um estilo de vida.
não era um caso, era um relacionamento. Se você entendesse isso. Por que muitos de nós não experimentamos o que Deus tem para fazer? É porque na maioria de nós vivemos casos, não relacionamento. E quem vive de caso depende do evento, depende do cantor, depende do pregador, depende da festa, depende da estrutura, quem é que canta, quem é que prega, depende de quem põe a mão, se ele revela o teu nome, se ele chama o seu CPF. Quem vive de caso, depende. Quem vive de relacionamento, independe. Pregou fulano de tal, conferencista de 180 mil países, e pregou o João da esquina. Como ele está? Não é um caso, não é uma ficada, é um compromisso. Andou Enoque com Deus. Andar, o verbo em questão indica uma ação contínua. Ando hoje, amanhã ando de novo, terça-feira tamo junto, quarta-feira ó eu aqui de novo, quinta-feira tô no culto também, sexta-feira ó eu na oração, sábado não tem nada, tô de jejum pelo trabalho de... Um dia, quando eu era muito jovem, acredite se quiser, eu já fui jovem. Quando eu digo isso lá na igreja, eu digo, quando eu era jovem, os meninos gritam do fundo, e ainda se lembra? Bando de bandido. Quando eu era jovem, Rodolfo, eu decidi ir para o monte. Quem já foi para o monte aqui? Quem ainda não foi, precisa ir. Daqueles que o fogo pega no mato. A gente está precisando, a gente anda muito natural, gente. A gente está comunzinho demais. A gente está beirando a frieza em alguns aspectos. Fala em monte, sangue de Jesus tem poder. A gente está precisando ser espiritual um pouquinho. E eu fui para o monte com um propósito. Eu queria ser cheio do Espírito Santo. E eu fiz um propósito, eu e mais 2 amigos, de subir na sexta-feira e só descer no domingo. E a proposta era, ou Deus enche ou Deus enche. Descolei um saco de... Descolei, ficou bem paulista, né? Arrumei um saco de lixo para dormir em cima quando cansasse. Que a proposta era 3 dias. E a gente subiu. Primeiro dia, Senhor, me enche. Me enche. Não, eu já estou vendo coisas. O céu está aberto. Só que o cansaço vai batendo. Segundo dia. Terceiro dia de manhã eu estava mais frio do que quando eu entrei. Porque eu achei que com Deus era um lance. E com Deus é uma... Oh, aleluia. Ora mal evasi aravachei cantoras. Deus não nos chamou para viver de momentos, nos chamou para fazer história. Deus não nos chamou para viver de momento, Deus nos chamou para fazer história. História não pode ser um lance, ela tem que ser uma constante. No domingo à noite, pastor Leandro, eu estava arrependido. E eu estou descendo um monte, aquela garoa fina em São Paulo, Monte dos Pimentas aqui. A maioria conhece. Se não conhece, precisa. E eu estou descendo um Monte dos Pimentas. E disse, Deus, eu subi para estar cheio, eu estou descendo mais vazio. Por que o Senhor não me encheu? Se eu paguei o preço. Se eu subi. Aí Deus falou comigo aquele dia. Ele disse, Rogério, quer ser cheio? Eu disse, o senhor sabe que sim. Eu vim aqui 3 dias. Ele disse, vem aqui amanhã de novo.
Eu disse, e se eu não ser cheio? Ele diz, vem no outro dia de novo. E se ainda assim eu não ser, vem no outro dia de novo. E se vem na outra semana, vem no outro mês, fica o mês inteiro. Não vem aqui por um instante, vem aqui por uma realidade de vida. Não tenha caso com Deus, tenha relacionamento com Ele. Vem pra cá, todos. Eu estou sentindo uma graça para liberar essa palavra. Deus vai romper com o teu casinho, mas vai assinar um contrato de relacionamento com você. Não, tu não vai ter uma experiência só do domingo à noite. Todo dia, estando ou não no templo, você vai estar sentindo Ele, porque Ele não te chamou para acaso, te chamou para relacionamento. Caso não é sério. Caso você vê quando dá. Caso se não der para falar, você não fala. Caso se não puder telefonar, não. Caso é passageiro, daqui a pouco passa a sensação, a emoção. Não, caso é momentâneo. Deus não te chamou para isso, te chamou para relacionamento. Andou Enoque com Deus. Estou falando de 3 anos não. Estou falando de 300. Estou falando de 3 dias no monte não. Estou falando de 300 anos. 300. Pastor Barreto. E tem alguma recompensa nisso, pastor? Ô pastor, e vale a pena esse negócio de andar com Deus? Leia o texto. Como Moisés foi preciso. Porque o texto diz assim, ó, verso 24. Andou Enoque com Deus e não se viu mais. Porque Deus para si o tomou. Pastor Barreto, traduz o para si. Traduz. Deus andou tanto tempo com Enoque. Ou melhor, Enoque andou tanto tempo com Deus, que Deus olhou e disse, Enoque, eu preciso ser recíproco. Pastora Nayane, eu estaria muito satisfeito se o texto dissesse assim, andou Enoque com Deus, vírgula, e Deus andou com Enoque. Eu, satisfeito. Reciprocidade, tranquilo. Eu ando com o pastor André anda comigo, tranquilo. O que eu entender? Deus foi recíproco à ação de Enoque, mas Deus é indigesto quando o assunto é reciprocidade. Ele não sabe andar no teu mundo. Você não entendeu. Ele não sabe fazer como você faz. Ele não sabe lidar como você lida. Quando Deus tem que ser recíproco, Ele caça nele o melhor. Porque em Deus não há... não. Ele não sabe agir como você. Ele olhou Enoque andando com ele e disse, cara, preciso fazer alguma coisa. Descer para o mundo de Enoque é medíocre. Então eu vou fazer o seguinte. Vou trazer Enoque para o meu mundo. Vem. Eu vou ficar falando isso o resto. Vem. Andou Enoque com Deus.
vírgula, não se viu mais, vírgula, porque Deus para si o tomou. Você precisa entender que a medida de Deus é sempre maior do que a que você está disposto a oferecer. Eu gosto do Sermão da Montanha, precisamente o capítulo 6, verso 38, dê e Deus te devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. A medida de Deus sempre será superior àquilo que você está oferecendo. Não importe o quanto você esteja oferecendo, ninguém supera a Deus em doar-se. Quanto mais você dá, mais você tem dele. Quanto mais você dá, mais você tem dele. É que a gente às vezes age com o céu como se Deus não tivesse nada lá para nos dar. E a verdade é que Deus só está procurando alguém para confidenciar segredos. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si, diferente de Elias, e sem nenhum demérito, geral vê Elias subindo no redemoinho. Enoque é secreto. Era Deus dizendo assim: o que eu vou fazer ninguém pode ver. É eu e Enoque. Enoque e eu. Só duas pessoas sabem o que aconteceu. E nem Moisés sabia. Pastor, mas não foi Moisés que escreveu? Escreveu que Deus para si o tomou, não falou como. Porque Deus reservou para ele o segredo. Quanto mais intenso você for com Deus, mais você vai ter de Deus. Vou dizer de novo isso. Quanto mais intenso você for com Deus, mais você vai ter de Deus. Vou dizer a terceira vez. Quanto mais intenso você for com Deus, mais você... Eu não sei se já disse isso, mas se já disse, vou dizer de novo. Eu me lembro que em 98, 97, algo assim, eu participei de uma vigília aqui na zona leste de São Paulo. E eu me lembro que o pregador daquela noite, 97, eu era jovem, tentando ser cheio do Espírito Santo. E eu me lembro, pastor André, que o pregador daquela vigília pegou o microfone e antes de cumprimentar a igreja, ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Pegou o microfone e disse: meus irmãos, com esta noite, fazem 3 noites que eu não durmo. E ele disse que 2 noites anterior à vigília, Deus entrou dentro do quarto dele. E ele percebeu a coberta caindo de sobre o seu corpo e uma voz que dizia: levanta e ora. Levantou-se, orou 1 hora, Deus disse: ora mais. Orou 2 horas, Deus disse: ora mais. Orou 3 horas e no final da 3ª hora Deus deixou ele dormir. Na noite anterior à vigília, o mesmo processo. Ele percebe como a coberta caindo de sobre o seu corpo e uma voz que dizia: levanta e ora. Isso é para crente. Não para os crentes da nossa geração, que acordam de madrugada e de manhã estão no médico caçando remedinho para insônia. Não é insônia não, filho. É o Deus de relacionamento indo atrás de você. Levanta e ora. Levantou-se, orou 1 hora, Deus disse: ora mais. Orou 2 horas, Deus disse: ora mais. Orou 3 horas e no final da 3ª hora Deus disse algo para ele que eu nunca mais esqueci. Ele disse: Deus entrou dentro do quarto dele. Ele percebeu a presença de Deus dentro do quarto e a voz de Deus que dizia: meu servo, aqui no céu tem hinos que ninguém nunca cantou. Aqui no céu tem mensagens que ninguém nunca pregou. E aqui no céu tem virtudes que ninguém nunca recebeu. Oh. Quando ele ouviu isso, Deus começou a adorar e dizer: Deus, o céu é tão maravilhoso. Tem tanta coisa nova no céu. Enquanto ele está adorando, Deus falou com ele e disse: meu filho,
Não era para você estar feliz, era para você estar triste, porque essas coisas não eram para estar aqui em cima, eram para estar embaixo, mas eu não estou encontrando amigos em quem eu possa confiar. Há um gemido do Espírito Santo nessa hora final da igreja, e o Espírito de Deus está procurando pessoas que decidam andar com Ele. Tomara que esta noite Ele ache pelo menos um. Há um clamor do Espírito dizendo: eu quero te usar como nunca te usei, quero te confidenciar segredos, quero te dar revelações, quero contar a você hinos que eu não dei a ninguém. Ai, 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 ai. Há um clamor do Espírito, e enquanto você levanta essa mão, Ele vai inundar você. Levanta o mais alto que você puder. Isso, eu queria que você ouvisse de forma nítida a voz do Espírito dizendo: eu quero te levar a um nível além. Eu quero te levar a um nível além. Eu quero te levar a um nível além. Pegou na mão desse crente, levanta ele comigo. Pegou na mão desse crente, coloca ele de pé comigo. Sabe o que o Espírito acabou de falar no meu coração? Tem gente aqui que vai voltar para casa do mesmo jeitinho que entrou. Nada vai mudar nele, nada vai alterar nele, vai voltar para casa igual. Mas tem algumas pessoas aqui. Rada confiacia toramachei conderiacia calaué labaracia cantora machia andecia cauevacia laiota chemanda da suike ponderemiando rebia saio cantoe chaio cala saio cantora mata cantora sa labaraio que mandaracia candora maçã labacanturi picantora bacho que mantora maçai lebada yo cantora masei cando rayo tarasa cando mache mandoria la bara canto me basi la toque samando kama la raciendo basa la toca pato que mando basa la dore masi cambara toque mawa. Eu não sei se você vai sair normal ou se algo vai te acontecer. A questão não é essa. O que você não pode é sair daqui sem viver o propósito de Deus para você. Segure na mão de alguém. Você não tem ideia de quem você pegou na mão hoje. Que nada, pastor, sei quem é. Todo mundo sabia quem era Enoque, até o dia que ele sumiu. Que nada, pastor, sei quem é. Todo mundo sabia que ele andava com Deus, até o dia que Deus disse assim: ó, sobe de nível. Sobe de nível. Sobe de nível. Há uma proposta do Espírito hoje, pastor André. Sobe de nível. 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 Sobe. Levante a mão dele.
Como é que você entrou aqui hoje? Como é que você entrou aqui hoje? Como é que você entrou aqui hoje? Qual é o teu nível? Qual é a tua verdade? O altar está dizendo: se você quiser, eu tenho. Se você quiser, eu tenho. Se você quiser, eu tenho. Se você quiser, eu tenho.